Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta para mais uma playlist que você vai gostar muito. É a playlist aqui no nosso canal, também importada do antigo canal Sertão Reformado, da terceira conferência reformada lá em Jacintinho, Maceió. Inclusive é onde eu vou estar pastoreando durante esse ano de 2022. E essa palestra foi muito boa, eu tive a oportunidade de palestrar. Também palestraram ali o pastor Abramo de Graaf, o pastor Lúcio Manuel e também o pastor Ronaldo Cadena. Enfim, foi um evento muito bom, muito edificante e estaremos compartilhando com vocês aqui agora, tá bom? Então aproveita essa playlist. Vamos para a nossa terceira palestra com o pastor Ademir, quer dizer eu, né? Justamente sobre a necessidade do Evangelho. Confere aí também. Boa noite, irmãos. É um prazer imenso poder participar da terceira conferência reformada aqui em Jacintinho. É um privilégio enorme para nós, uma grande honra, não é? Como o pastor já adiantou aqui, eu sou lá do sertão de Alagoas, não é? Eu não sou alagoano, mas moro já em Ouro d'Água das Flores já há quase 14 anos, não é? Eu vim de São Paulo e acabei me apaixonando pela terrinha e me tornei nordestino, né? Acabei amando realmente aquele lugar simples, tendo muita amizade e sendo muito fortalecido e edificado em uma comunidade cristã, onde eu aprendi muitos conceitos importantes acerca do Evangelho, mas o Senhor, por sua graça, não é? Quando estávamos em situações de desvio doutrinário, de compreensões estranhas do Evangelho, Deus, por sua misericórdia, veio até nós e realmente nos conduziu graciosamente à fé reformada, não é? E já há 4 anos, na verdade, nós estamos caminhando, aprendendo cada vez mais o que é ser um cristão reformado, sendo impactado não somente pelas doutrinas, mas por aquilo que nós aprendemos como cristãos reformados, que é a aplicação, a vida no Evangelho. Isso de fato é muito importante para nós. Passamos por muitas situações difíceis lá, não é? Eu até compartilho com os irmãos que até mesmo nesse processo de mudança, fomos confrontados, às vezes em cultos solenes, pessoas vinham de outras comunidades e procuravam até afrontar. Eu estava pregando muitas vezes e pessoas se levantavam ali e questionavam e até zombavam do culto, dizendo que não era um culto, mas era um momento de estudo, então vamos questionar. E nós passamos por muitas situações assim, porque estávamos saindo de um meio do evangelicalismo, não é, com suas práticas, e para a região foi difícil aceitar uma igreja reformada ali. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado força, não é? Já temos conhecido alguns irmãos aqui em Maceió, então estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, isso é muito bom, me deixa um pouco mais à vontade, não é? Agora também esse trabalho da Igreja Reformada Nova Geração, a Igreja Reformada lá em Vilagem Campestre e também a Igreja Presbiteriana Castelo Forte. São irmãos que Deus tem dado a nós lá em Ouro d'Água das Flores, que tem nos ajudado muito, não é? Com o seu testemunho, com o seu fortalecimento, isso é uma bênção para nossas vidas. Eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, irmãos. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que se conclui? Temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu apenas cito um dos textos que eu usarei como base para a palestra, que é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que diz bem assim:
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o tema da palestra é a necessidade do Evangelho. Nós temos aqui então duas palavras-chave, não é? Necessidade e Evangelho. E o objetivo, não é, desse título, desse tema, é justamente mostrar uma necessidade extrema que podemos ver na humanidade. Há de fato uma necessidade extrema, por mais que pessoas, os incrédulos, por exemplo, eles não entendam ou não aceitem, mas há uma necessidade extrema e nós sentimos as marcas disso, nós vemos as marcas disso em toda a humanidade. É notório que o mundo está realmente bagunçado e é um caos. É um caos. Nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo, que tudo é a operação da sua providência. Porém, temos que olhar para a realidade social da humanidade, para a realidade do ser humano hoje, não é? Como as pessoas, por mais que Deus seja glorificado em tudo que acontece, ainda assim não é o intuito do ser humano em si glorificar a Deus. Não é a mesma intenção que nós temos, como regenerados, como filhos de Deus, que tendo a revelação do Senhor especial, a sua palavra, crendo em Jesus Cristo, podemos olhar para toda a criação e realmente honrar o nome do Senhor. Mas não é isso que se vê no mundo. Nas pessoas, no coração das pessoas, há realmente engano, o coração das pessoas está realmente envolto em trevas, e as pessoas não conhecem a Deus. O texto que nós lemos de Romanos, capítulo 3, é um grande raio-x daquilo que é a natureza humana, daquilo que é a vida humana a partir da queda. Ou seja, como o próprio texto diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E isso de fato é muito importante para nós, porque o texto não está negando que as pessoas sabem que Deus existe. Paulo já explica isso no capítulo 1. Não é? O homem caído sabe que Deus existe, ele entende que Deus existe, ele pode reconhecer de fato o poder de Deus na natureza, ele sabe muito bem, como nós vemos no capítulo 2, por exemplo, da própria lei de Deus que confronta o seu coração, mas ele nega, ele abafa isso, e ao invés de dar glória a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o homem glorifica a si mesmo, o homem cria ídolos para si. Essa é a situação da humanidade e que nos mostra essa grande necessidade da pregação do Evangelho. A primeira parte da palestra, não é justamente entendermos aquilo que foi perdido. Temos que refletir realmente naquilo que foi perdido para entendermos o porquê que a humanidade caminha hoje assim, não é? E podemos então fazer uma análise acerca disso. Então, quero começar apenas lendo aqui alguns textos bíblicos que mostram justamente essa necessidade, o que nós perdemos, o que a humanidade perdeu. Eu vou ler o texto de Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24, também o próprio texto de Romanos 3 e 23, não é? E é esse, eu falei 3, mas são 2, né? Não, Romanos 5 e verso 12 também. São 3 textos que falam exatamente sobre aquilo que nós perdemos, não é? O que aconteceu. Gênesis 3, versos 23 e 24 diz bem assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Eu vou citar apenas Romanos 3 e 23, vou ler rapidinho aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 5, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esses 3 textos da palavra de Deus realmente podem resumir muito bem a situação da humanidade lá do início, daquilo que o ser humano tinha e o que ele perdeu. Esses textos falam sobre morte, sobre expulsão, sobre ser distanciado de Deus por sua própria natureza, quando o homem foi expulso do reino de Deus. No primeiro texto, então, temos a narrativa da consequência direta do pecado, não é? Ou seja, o homem estava ali no reino de Deus. O Éden era a manifestação do reino de Deus nessa terra. E a partir da queda, o homem foi expulso desse reino. O homem pôde deixar de desfrutar da ordem perfeita daquele reino. Não havia desordem no Éden, não havia mal no Éden, não havia nenhuma tendência má no Éden. O ambiente era de fato perfeito, Deus habitava ali com o ser humano e dotou o ser humano de dons excelentes para poder cumprir a sua vontade. Então Deus colocou o ser humano em uma situação realmente favorável, perfeita, não havia nada o que reclamar nesse sentido, não é? E naquela situação, naquele estado tão glorioso, o homem caiu, o homem escolheu a morte. Essa foi a vontade do ser humano. No segundo texto que nós lemos, nós aprendemos exatamente a grande realidade, a grande declaração, e isso sim é uma declaração universal.
Isso é uma declaração universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade no pós-queda, não é? E a manifestação dessa realidade já é vista no capítulo 4 de Gênesis, quando nós percebemos o ódio no meio da família, como Caim odiou seu irmão Abel e o matou. E por fim, o último texto mostra justamente a aplicação desse afastamento, a consequência direta dessa grande perda, vamos dizer assim, do homem que foi ser expulso do Éden, viver em morte. E é isso que marca a humanidade. A morte. Nós estamos provando dia após dia de morte em conceitos profundos, não somente a morte física, mas é notório que a humanidade que não conhece a Deus, não consegue entender, não consegue compreender por uma cosmovisão completamente distorcida por causa do pecado, a glória de Deus na própria criação. Então o homem natural, por seu próprio esforço, o máximo que ele consegue fazer, o máximo, é aquilo que ele pode fazer de máximo, é idolatria. O homem é como uma bússola quebrada. Por mais que ele seja confrontado pela lei que está no seu coração, por mais que ele possa olhar para a natureza e perceber que há um ser todo-poderoso, porque nós não fizemos isso. Toda essa ordem, toda a complexidade do universo, da nossa própria vida, nós não fizemos isso. Mas quando ele olha para isso, o que ele faz é dar glória à própria criação. Essa é a dura realidade do ser humano. Eu quero ler o capítulo 3 e 4 dos cânones de Dort, na verdade, que fala sobre a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e como ela ocorre. O artigo 1 diz bem assim, o resultado da queda. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, foi adornado em seu entendimento com um verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e de todas as coisas espirituais. Sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus afetos puros, portanto era o homem completamente santo. Mas, desviando-se de Deus sob instigação do diabo e pela sua livre vontade, ele se privou desses dons excelentes. Em lugar disso, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade e em seu coração, e ainda impureza em todos os seus afetos. É uma descrição terrível do que aconteceu com a humanidade, com Adão e Eva, a partir da queda. Basicamente, os dons excelentes que os capacitava a realmente se comunicar com Deus, a reconhecer a glória de Deus na criação e a adorar o Senhor de maneira perfeita, foram perdidos. É por isso que há tanta proliferação religiosa, e eu não falo apenas de religiões pagãs tradicionais. Eu digo todo o conceito que envolve a ideia da idolatria está manifesto no mundo, seja por meio de religiões pagãs tradicionais, seja por meio de entretenimento, seja por meio de tudo que você imagina na cultura. Cultura pop, tudo. Nós realmente temos uma tendência natural de transformar tudo em um ídolo para nós. Isso é a consequência direta da queda, não é? Como eu disse no início, o homem hoje tem um coração que é, na verdade, uma bússola quebrada. Não aponta muito bem para a direção correta. Nós temos essas mesmas doutrinas, essas mesmas verdades defendidas nos documentos reformados, em geral. Por exemplo, na Confissão Belga, artigo 14 e 15, no Catecismo de Heidelberg, no domingo 3, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 15, os presbiterianos que me perdoem, o Catecismo Maior de Westminster, também, perguntas 23 e 27, nós temos exposições, explicações, não é, acerca da queda, das consequências do pecado. E é muito importante para nós realmente observarmos isso e tentarmos entender e fazer a aplicação na nossa própria vida hoje, até onde essa queda terrível se estende. Como nós podemos compreender, não é, essas marcas do pecado, da queda na humanidade. E não é difícil de entender, irmãos. Se nós pararmos para olhar um pouquinho a nossa sociedade como anda, como o mundo realmente tem andado, é notório, não é, esse desvio, esse ódio contra o Senhor. Em suma, o que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa afirmação dos cânones de Dort, é que a vontade do coração do homem era uma vontade reta, justa. Todos os seus afetos eram puros, não é? Não havia malícia no coração humano. O homem era completamente santo. Essa é a expressão em nossos documentos reformados. Ele tinha plena condição, nesse sentido, de realmente honrar a Deus e viver em fidelidade, obedecendo a sua lei. Não havia a dificuldade que hoje nós provamos. Adão e Eva foram colocados em um poço realmente altíssimo. Se nós olharmos para a queda deles especificamente, não é? Ou seja, para a posição que eles estavam e para onde eles desceram, é como você olhar alguém que realmente foi coroado como um rei, como alguém com domínio para expressar a glória de Deus neste mundo, a imagem de Deus,
mas que agora desceu ao nível pior, desceu ao nível de um escravo sem cuidado, um escravo rebelde, que agora tem provado de muita tristeza em sua vida. O homem, então, por sua própria vontade, isto é, por seu próprio livre-arbítrio, não é, privou a si mesmo desses dons. E isso foi a escolha da humanidade. A vontade, então, e o coração, vamos pensar sobre isso, que eram retos, não havia, então, inclinação má no ser humano. Nenhuma tendência em seu coração a preferir sempre coisas piores. Então não havia na própria natureza humana criada, não é, uma tendência. O homem não era penso para algum lado. Ele realmente era livre ali, para escolher o bem e o mal. Ele tinha essa condição, que para a humanidade hoje é absolutamente impossível. Nós temos liberdade sim, mas ela não é livre. Nós temos vontade sim, mas ela não é livre. Veja que parece uma coisa contraditória. Como é que você pode dizer que é livre e ao mesmo tempo você não tem liberdade? Mas isso é a contradição gerada pelo pecado. É a tensão que a humanidade vive. As pessoas gritam, eu sou livre, mas não conseguem se livrar do pecado. Quando alguém, de repente, que não é reformado, que não confessa a sã doutrina, questionar a fé reformada sobre... vocês estão dizendo isso, que nós não temos vontade boa o suficiente para honrar a Deus, para obedecer a Deus, mas depende dele. Eu sou realmente alguém com a natureza depravada, que não tem esses dons excelentes, não é? Se a pessoa diz, eu tenho, então você fala para ela, desafia. Então, já que você tem esse livre-arbítrio, que você diz, essa vontade livre realmente para obedecer a Deus, por que você vive pecando? Me prova então que você não peca mais, e o indivíduo vai ter que se calar, porque ele sabe que é pecador. Essa é a realidade da humanidade, ou seja, esse dom excelente foi perdido. Todos os afetos, não é, que eram puros, os sentimentos puros, as boas intenções naturais do ser humano foram perdidas. A inveja tomou conta, nós vemos isso em Caim e Abel, não é? A inveja tomou conta, os afetos não eram mais puros e começaram realmente a se odiar. Era o homem completamente santo. Deus nos separou para a santidade, para fazer a sua vontade. E quando o Senhor criou a humanidade em Adão e Eva, isso era notório, a capacidade que eles tinham, a pureza em toda a vida, eles poderiam de fato obedecer ao Senhor. Isso foi perdido. Nessas características, irmãos, que podemos ver que o homem tinha dons excelentes, dons de santidade, vontade verdadeiramente livre, mente e coração alinhados com a vontade de Deus e, portanto, com o caráter dele que não era caído. Todos esses dons excelentes, não é, que estavam ligados ao propósito de ser imagem e semelhança de Deus, foram perdidos. A humanidade ainda é imagem e semelhança de Deus, porém absolutamente distorcida, quebrada, como um espelho que não pode mais refletir corretamente as coisas. Mas tudo é torto. As coisas não fazem muito sentido. E é por isso que há tantas manifestações, não é, tanta briga, tanta guerra, por causa disso, porque as pessoas não conseguem se entender. Aquilo que faz sentido no mundo, não faz sentido, na verdade, na criação, para as pessoas que não creem em Deus. Tudo é desconexo. Essa é a realidade humana, não é? Todos esses dons excelentes estavam ligados ao significado de ser imagem e semelhança de Deus, não é? A pergunta 94 diz bem assim, o nosso catecismo explica que o que significa retidão e verdadeira santidade. Ele diz, portanto, por essa palavra, a perfeição da nossa natureza completa é designada, como ela apareceu quando Adão foi dotado de um correto julgamento, tinha afeições em harmonia com a razão, tinha todos os sentidos sãos e bem regulados, e verdadeiramente excedido em tudo o que é bom. O homem tinha sua claridade espiritual, retidão de coração e integridade em todas as suas partes, onde devido à queda todas essas áreas foram afetadas. É isso que nós chamamos de depravação total. Todo o gênero humano, todas as nossas partes foram afetadas pelo pecado e agora estamos desregulados, não é? Alguma coisa está errada e nós sabemos disso. E na verdade cada ser humano sabe disso. Tem alguma coisa errada no mundo. Ele não está funcionando, não é, com aquele propósito original que deveria. Veja que Deus está providenciando, está mantendo a sua boa vontade e levando a humanidade ao fim que Ele deseja. E um dia nós veremos a totalidade dessa glória. Mas hoje o que nós percebemos de maneira bastante clara é que a humanidade caminha errante, em trevas, não é? Estar longe do reino de Deus é caminhar em trevas.
Quando nós olhamos para os dons excelentes que homem e mulher desfrutavam no começo, é muito claro olhar, por exemplo, para as características do fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E perceber que essas características eram comuns ao ser humano no início, porque não havia tendência no seu próprio coração para o contrário disso. E como Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Ou seja, a lei não condenava o ser humano enquanto este não era pecador. Não havia nada o que condenar nele. Então isso podia ser visto na humanidade. Pois é, todas essas características aqui, excelentes, foram perdidas pelo ser humano. Agora tente imaginar um mundo sem pecado. Eu digo de antemão que tudo o que nós vemos de estranho no mundo, sem conexão, é consequência direta do pecado. Agora imagine o que é um mundo sem pecado. Um mundo onde o nosso coração não tem uma tendência má, onde nós não desejamos o mal. A questão não é nem simplesmente praticar o mal, mas é desejar o mal. Um mundo assim, era isso que eles desfrutavam. Não havia razão para tamanho pecado, não é? Imagine um mundo então sem limitações físicas, emocionais, limitações psicológicas, como hoje nós temos. Nós somos limitados à nossa própria inteligência. Nós somos tão limitados, irmãos, que é por isso que existem tantos debates, porque nós não conseguimos muitas vezes fechar pensamentos. Nós somos limitados. As manifestações, por exemplo, da ciência, da filosofia, todas elas, não é, são pensadas, raciocinadas e debatidas por homens pecadores que têm sim a sua mente alterada por causa do pecado. Então nós conseguimos dar alguns passos, mas são poucos. Não conseguimos fechar a verdade muitas vezes por nossa própria conta. É por isso que conhecer a verdade não depende de estudo, simplesmente, mas de revelação. Sem Deus revelar, nós não podemos conhecer o que de fato é verdade. E toda tentativa humana só leva à idolatria. Isso é claro realmente na humanidade. Havia sabedoria, então, e inteligência em Adão e sua esposa. Muito mais do que em nós. Muito mais capacidade do que nós temos. Capacidade para o pleno desenvolvimento da humanidade. Nós temos aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Por mais que houve a queda, esse mandato continua. O ser humano também ainda tem a ordem de continuar desenvolvendo a criação, mas por causa da queda, nós desenvolvemos a criação de uma maneira torta. Por isso que as expressões culturais, não é, em boa medida, infelizmente, elas não glorificam a Deus. Veja, as culturas glorificam a Deus, mas as expressões culturais, devido ao pecado do ser humano, não concorrem, não é, em termos de objetivo para a glória de Deus. Deus manifesta sua glória em tudo. Ele controla tudo, ele faz com que tudo coopere para o seu bem, para a sua glória. Mas a intenção do coração do ser humano não é essa. E então o resultado é que nós produzimos uma cultura muitas vezes má. Tem gente que trata a cultura como algo neutro. Quem trabalha com missões, por exemplo, muitas vezes trata a cultura como algo neutro e pensa em fazer missões transculturais ou missões aqui mesmo e pensa, vou respeitar a cultura local. Mas não para pensar de que muitas vezes a cultura local é uma expressão de pecado. É uma pura expressão de pecado. Isso não é uma coisa neutra. Nós temos que reconhecer essas coisas, não é, esses males, e realmente combatê-los. É isso que acontece muitas vezes, irmãos, na cultura. O dia do Senhor 3, o Catecismo de Heidelberg, nós lemos na pergunta 6, em resposta, de modo que o homem pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com Ele em eterna felicidade para o louvar e o glorificar. Essa era a nossa condição, a nossa capacidade. Então o que foi perdido? O próprio texto dos cânones nos diz: mas desviando-se de Deus sob instigação do diabo e pela sua própria livre vontade, ele se privou desses dons excelentes. Adão e sua esposa usaram um dom que tinham, a liberdade, que as pessoas reivindicam ser, mas realmente não vivem. Eles usaram o dom que tinham para o mal, para o pecado, e perderam todos os demais dons, inclusive a liberdade que tinham. Não é? E agora a natureza humana é escrava do pecado. Mas isso não é uma coisa, mais uma vez, neutra. Não é simplesmente perder alguma coisa. O ser humano foi preenchido de algo contrário. E a resposta diz isso, diz bem assim: em lugar disso, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua própria vontade e em seu coração, e ainda impureza em todos os seus feitos. É por isso que quando nós tentamos assistir um filme, nós percebemos que
O desejo daqueles que trabalham para a indústria do entretenimento não é simplesmente passar boas ideias, boas histórias, mas é muitas vezes, por meio daquele material que é rico em muitos aspectos, não é, transmitir também os seus ideais completamente pecaminosos. É isso que acontece. Então tudo que nós assistimos, séries, filmes, não importa. Não importa. Eu sou um pastor meio nerd. Eu sempre gostei de coisas voltadas para a nerdice, sabe? Então eu gosto muito dessas coisas. Mas eu sei separar muito bem, não é, o peso que isso deve ter em minha vida. E eu me entristeço por perceber que até nesse meio, não é, muito mais voltado para animes, para séries de heróis, para esse tipo de coisa, que tanto nos encanta, muitas vezes, né, pelo menos para quem gosta, né, para quem é nerd mesmo, não é, muitas vezes ali você percebe que há um incentivo muito grande para que as pessoas consumam aquele material como se aquilo fosse a razão de sua própria vida, e chega a ser estranho como as pessoas, e isso é uma consequência do pecado, elas não conseguem desfrutar da natureza e das coisas feitas pelo próprio ser humano, pela sabedoria que Deus dá, de uma maneira boa e santa. Uma coisa tão simples, eles transformam em um ídolo, não é? Então o futebol vira ídolo, a sua série preferida vira ídolo, e as pessoas vivem em função dessas coisas, e não desfrutam com a intensidade santa que Deus de fato pretende para o ser humano, para o seu povo. Eu vou citar mais uma vez Romanos 3, diz bem assim, a partir do versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a situação da humanidade. Vamos investigar um pouquinho mais dessas marcas na segunda parte aqui. As marcas do pecado. As marcas da queda. Como o texto diz, não há um justo, não há um sequer. Umzinho sequer, não é? Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. João Calvino, não é? Ele comentando no mesmo livro, sobre o comentário de Gênesis, por exemplo, ele começa a falar nesse comentário acerca do pecado do ser humano e mostra a falha, não é? A grande situação que o ser humano se envolve cada vez mais, não é? Se afundando cada vez mais nos seus pecados e amando cada vez mais aquilo que é distante de Deus. Ele vai explicar, não é? Sabemos, porém, que pela queda de Adão, toda a humanidade caiu de seu primitivo estado de integridade. Porque pela queda a imagem divina ficou quase que totalmente extinta de nós. E fomos igualmente despojados de todos os dons distintivos pelos quais teríamos sido, por assim dizer, veja a comparação dele, elevados à condição de semideuses. Essa afirmação de Calvino é para referir-se acerca de você comparar Adão com a nossa própria vida. Nós somos todos pecadores, mas quando você olha para Adão e a condição que ele estava, não é? Veja, eu tenho inclinações más. Eu posso ver isso nas minhas filhas, nas crianças. Há inclinações más. Nós somos pecadores. Mas quando olhamos para Adão, no estado antes da queda, vemos completamente capacidade, não é, para glorificar a Deus. Objetivamente glorificar a Deus, viver para a glória dele e ter prazer em tudo isso. Não é? Mas quando ele caiu e tudo isso foi perdido, a ponto de ele ter sido expulso daquele jardim e ser proibido, não é, de poder mais uma vez comer do fruto da árvore da vida, e tudo que veio subsequentemente mostra exatamente o tamanho da queda. Como eu falei no início, um status de rei, vamos dizer assim, um semi-regente da humanidade, mas a partir da queda, um mísero escravo, sem nenhuma condição de voltar e de apresentar a própria vida nesse sentido, alguma coisa realmente boa, que Deus olhasse e falasse bem assim: não, você realmente pôde resolver o problema. Impossível. Não é? Isso é a nossa situação de pecados e miséria. Não é? É o que nós aprendemos em nossas confissões. Calvino continua, ele diz: em suma, de um estudo da mais sublime excelência, fomos reduzidos a uma condição de miséria e humilhação e destruição. É verdade que ela não foi totalmente extinta, a imagem de Deus, mas infelizmente
quão ínfima é a porção dela que ainda permanece em meio à miserável subversão e ruínas da queda. Então admitimos sim que nós somos imagem e semelhança de Deus, que a humanidade é. Mas a queda foi tão grande, foi tão terrível, não é? Que para nós é irrecuperável, absolutamente impossível. Essa é a nossa situação. Completamente impossível sair disso. Por isso mesmo que Deus enviou o seu Filho. Não é triste quando pessoas que se dizem cristãs, elas tratam o sacrifício de Cristo como algo imperfeito, como algo insuficiente, e querem criar outros modelos para dar um apoio à salvação, não é? E não percebem que o terrível sofrimento de Cristo, Deus tem enviado o seu Filho para se humilhar, tornando-se um de nós, assumir a nossa própria natureza, mostra a gravidade do pecado. O pecado sim foi algo tão poderoso e tão destrutivo em nossa vida, que Deus mesmo teve que se fazer homem, para que Ele pudesse vencer, porque era impossível a nós. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, o Adão que venceu, que triunfou contra o diabo, porque somente Ele, ou seja, somente Deus é quem realmente pôde olhar para a humanidade e amá-la, criando-a para a sua glória, e Ele mesmo poder resgatar essa humanidade, vindo aqui. Somente o Senhor, não é? E isso exalta a glória da obra de Cristo. Romanos 8, verso 22, nós lemos: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Somos imagem e semelhança de Deus, mas a dor como consequência do pecado está aí. Toda a criação geme. Há uma desordem geral na maneira como nós entendemos as coisas. Toda a criação geme. Então tentem imaginar, irmãos, tudo aquilo que nós observamos, como já falei, nas culturas, o que tem acontecido na nossa própria sociedade, são guerras que não têm uma explicação realmente lógica. Esse clima bélico que domina as pessoas é consequência, é fruto do pecado. Guerras declaradas e não declaradas, como é no caso aqui, não é? Ódio disseminado, lutas sociais. Nós estamos inseridos em um contexto de batalha política, de batalha cultural muito grande, e nós muitas vezes não paramos para pensar que todas essas batalhas culturais e políticas que nós vemos na sociedade é fruto disso. É manifestação do pecado. Nós queremos tratar muitas vezes de maneira dicotômica essas coisas, separando sagrado e profano. Não, isso aqui é político, isso é do campo social, não tem nada a ver com o campo espiritual, com a realidade de Deus no mundo. Mas está completamente ligado. E isso que está acontecendo agora em nossa sociedade é a pura manifestação da distorção no coração do ser humano. Por isso que não há, irmãos, como a sociedade entrar realmente em harmonia. Se um cristão entende que é possível por meios políticos, filosóficos, pela própria inteligência humana, chegar à harmonia, esse irmão não entendeu os efeitos do pecado na vida da humanidade. É impossível isso para nós. Toda tentativa humana de trazer harmonia real é de fato uma utopia. É simplesmente isso, é algo inalcançável. Sempre haverá guerra. Enquanto Cristo não vier para restaurar todas as coisas, sempre haverá ódio neste mundo. Sempre haverá morte. Sempre haverá lutas completamente injustas, pessoas que estão levantando bandeiras em defesa, por exemplo, da sua própria liberdade, em detrimento da vida de crianças inocentes, entendam o que eu estou dizendo. Pessoas que não estão na sociedade para fazer bem ou mal, mas as pessoas querem ter o poder de determinar se elas vivem ou não. Isso é consequência do pecado. Tente conversar com algum militante desses grupos sociais e perceba que a mente deles não faz sentido. Tudo que você tenta explicar não faz o menor sentido. Você tenta achar coerência, alguma lógica para aquele raciocínio e não fecha. E para ele faz sentido pleno. Ele fala como se fosse a grande realidade que ele está vendo agora. Eu já conversei uma vez, há uns anos atrás, com um militante de um partido, e peço licença para falar sobre política de maneira bem breve mesmo. E eu fiquei surpreso, porque eu não tinha tido essa experiência de conversar com alguém, que é militante realmente. E quando eu conversei com essa pessoa, pelo Facebook mesmo, essa pessoa quis expor o seu ideal de vida para mim. E expôs um mundo perfeito, mas o mundo perfeito que ele expôs é um mundo onde você não tem dinheiro, você não precisa comprar nada com dinheiro, tudo é de todos, um mundo de perfeição. Continue, já falando, vá pintando esse quadro belíssimo e perfeito, como se a humanidade pudesse realmente alcançar isso por sua própria conta. E chegou a falar até na questão moral, e até chegou a citar de que
Veja, faz todo sentido e combina o evangelho, a igreja, com o lado marxista da política, com o ideal marxista. E eu fiquei, como? Eu quero que você me explique como essas coisas se encaixam. E aí, aquela mesma velha história, usar o texto de Atos dos Apóstolos, pode dizer que ali tinha comunismo, aquelas bobagens todas, não é? Tentando explicar isso, aí começou a chegar na questão moral. Nós não precisaremos mais nos curvar diante de imposições sociais. Quais imposições sociais? Por exemplo, essa questão de haver um tipo de obrigação para casamento. Eu falei, mas não tem obrigação para casamento. Tem, as pessoas casam-se hoje não porque realmente querem, é porque há uma imposição social para isso. Eu fiquei assim, sabe? Perturbado. Conversando pelo Facebook, mas a emoção foi grande. Mas como é que pode alguém pensar uma coisa dessa? Percebe o nível da loucura que as pessoas chegaram? É loucura, irmãos. E eu comecei a questionar sobre isso, não é? E falei, isso é uma utopia. E sabe o que o indivíduo me respondeu? É de fato uma utopia, mas é uma utopia alcançável. Encerrou-se dali o debate. Não dá para debater com uma pessoa assim. Isso é o nível da loucura. E isso não é bobagem social. Isso é o reflexo do pecado, que não simplesmente nos afastou de Deus, pensando em um conceito mais religioso, mas realmente alterou a nossa vida de uma maneira completa. As pessoas não podem mais raciocinar direito. Quando o texto de Paulo fala que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, esse não entender é especificamente acerca do Senhor, mas sem entender a Deus, sem compreender a verdade do Evangelho em Cristo, não há como ter compreensão real da própria existência. Não há. Por isso, para eles, a contradição parece que faz sentido. Dizer isso, que eu acabei de repetir aqui, que é uma utopia, porém alcançável, faz todo sentido na cabeça de uma pessoa assim. É muito lógico, não é? A desordem, então, começa em nossa própria natureza. As doenças psicossomáticas, a depressão, os vários transtornos de ansiedade, nós sabemos que o mundo lida com isso o tempo todo. Nós, cristãos, passamos por isso, nós somos fracos ainda. Passamos por isso. Se você tenta conversar, eu já tive uma crise há muitos anos atrás, de ansiedade, preocupação demais. Passei por isso da minha família e tentei argumentar, tentei conversar, tentar entender a lógica e na própria mente da pessoa não fecha. Muitas vezes a pessoa mesmo não sabe por que está passando por aquilo. Isso é fruto do pecado, irmãos. Pessoas estão preocupadas demais, apavoradas demais, e elas não podem explicar o porquê, simplesmente está acontecendo. Isso é o pecado. Eu não estou falando do ato da pessoa de pecar, mas é o reflexo da nossa natureza caída. E nós sofremos de todas as formas possíveis. É por isso que as pessoas vivem desesperadas hoje. Quando Paulo então afirma não há quem entenda, ele mostra exatamente isso, que a humanidade, em toda a sua totalidade, está em puras trevas, em densas trevas. As pessoas não sabem para onde vão. É por isso que é tão comum esse relativismo. Estranho, mas é assim que as pessoas vivem, não é? E aí, em tudo isso, nós percebemos uma coisa. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus, isto é, regenerados, convertidos pelo Senhor, crentes verdadeiros, genuínos, é que são normais. Nós passamos por tudo isso, passamos. Mas pela misericórdia de Deus entendemos o porquê de muitas coisas. Pela misericórdia de Deus, nós não olhamos para a natureza e adoramos a natureza. Deus nos livrou da loucura. O que o pecado trouxe à humanidade foi loucura. O que nós podemos observar na humanidade é insanidade mental real, irmãos. Parece duro para algumas pessoas. Você está dizendo que o mundo todo é louco? É. Eu sei que até agora nós ouvimos que nós é que somos os loucos, né? Os cristãos é que são loucos. Mas é o contrário. Eu não falo isso pensando em um padrão normativo, não é pensando em que a maioria pensa assim, então isso é o normal. Não, eu estou pensando no padrão da origem. Deus nos criou bons, com capacidade realmente boas, para entender a Ele, para glorificá-lo. Se isso não acontece hoje na humanidade, a humanidade está louca. Uma manifestação clara da humanidade que vive nessa loucura é, por exemplo, a idolatria em si. Quando eu vou explicar sobre idolatria para as minhas filhas, eu realmente entendo o que eu quero dizer aqui.
eu trato isso de uma maneira a ridicularizar o que a idolatria é. Porque eu estou dizendo para elas que realmente idolatria é loucura. É loucura. Como um ser humano olha para a criação, percebe toda a glória da criação, fica abismado, não é? Alguém de repente assiste um documentário com imagens por esses telescópios superpoderosos, não é? Fica pasmado com aquelas imagens do céu, ou então vê uma paisagem realmente linda, ou então pode ter a oportunidade de ir para uma dessas cataratas gigantescas e ficar ali babando, não é? Mais do que a própria cachoeira, de tanto que baba, porque realmente é lindo, é maravilhoso. Olhar para tudo isso, se estremecer de emoção por causa disso, e no final, não é, adorar a própria criação, criar um ídolo para si. E quando eu explico isso para as minhas filhas, eu pego às vezes até um bonequinho, que elas entendem como um brinquedo, e sabem que é uma bobagem um brinquedo. E mostro, veja, a loucura da humanidade chegou a tal ponto, que as pessoas, de uma maneira bastante normal para elas, né, elas pegam um boneco, ou fazem um boneco, atribuem a esse boneco uma personalidade, se dobram e adoram esse boneco. E depois eu explico que não se trata apenas disso, não é? Daquilo que é físico manifesto, mas da idolatria em termos de seu conceito e aplicação na vida do ser humano. O nosso coração é assim uma fábrica de ídolos, como diz Calvino, e isso mostra que qualquer coisa, mesmo que seja boa, o ser humano transforma em ídolo. E nós começamos a adorar aquilo que era apenas para o nosso entretenimento, para o nosso prazer. É isso que o ser humano é. Isso é uma situação realmente terrível. São as marcas do pecado na humanidade. São as marcas do pecado na humanidade. É por isso, irmãos, que somente a igreja de Cristo, aqueles que são realmente salvos no Senhor, podem fazer, ainda que de maneira limitada, como é o nosso caso aqui, podem fazer aquilo que os serafins fazem nos céus, como nós lemos em Isaías, capítulo 6. Diante de um mundo idólatra, ainda assim, negar a idolatria e lembrar que o nosso Senhor está nos céus, e nele fazer aquilo que os anjos fazem, dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É somente por uma mente restaurada que nós podemos ver a glória de Deus na humanidade e não adorar a própria criação, mas glorificar a Deus contemplando a criação. Essa é a dura situação da humanidade, irmãos. Uma verdadeira loucura. Um caos, uma insanidade mental que leva o ser humano à vergonha. A humanidade caminha assim. Essa é a manifestação da loucura humana. Eu quero ler o texto de Salmo 115, verso 1 ao 8. Eu acho importante isso, porque nesse texto nós vemos a sanidade mental e depois a insanidade. Nós vemos aquilo que é lógico, coerente e que era comum ao ser humano antes da queda, mas o que se tornou após a queda. Salmo 115. E nós lemos verso 1 a 3. Essa é a parte sadia, né? O reflexo de uma pessoa sadia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E ele diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O reconhecimento da glória de Deus, da sua soberania, hoje só é possível pela restauração promovida por Ele, pelo Espírito Santo, na pregação do Evangelho. Mas longe disso, sem a ação do próprio Deus, o que acontece? Ele vai dizer aqui, não é? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Essa é a descrição da insanidade humana. O mundo se dobrando àquilo que não é Deus, não reconhecendo aquilo que deveria ser normal reconhecer e que agora não é mais. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus, porque o Senhor está nos livrando todos os dias de nos dobrarmos à insanidade mental, porque é isso que a idolatria é: loucura. É loucura. E então nós temos uma maldição no verso 8, né? Tornem-se semelhantes a eles,
os que o fazem e quantos neles confiam. E é isso que nós vemos. As pessoas parecendo mais, cada vez mais, com os ídolos que elas mesmas criaram. Isso é terrível. Então, essa segunda parte eu concluo lendo o texto das Institutas de Calvino, no livro 1, páginas 55 e 56, apenas uns trechos. Ele diz bem assim, no artigo 1: a sabedoria integral está no conhecimento de Deus e do homem. A soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange essas duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e de nós mesmos. Quanto ao primeiro, deve-se mostrar não somente que há um só Deus, a quem é necessário que todos prestem honra e adorem, mas também que Ele é a fonte de toda a verdade, sabedoria, bondade, justiça, juízo, misericórdia, poder e santidade, para que dele aprendamos a ouvir e a esperar todas as coisas. Deve-se, pois, reconhecer com louvor e ação de graças que tudo dele procede. Isso é o primeiro item, a primeira explicação, não é, de que temos que conhecer a Deus. O segundo, revela a nossa ignorância, miséria e maldade. Induz-nos à humilde, à não confiança própria e ao desprezo de nós mesmos. Inflama em nós o desejo de buscar a Deus, é certo de que nele repousa todo o nosso bem, do qual nos vemos vazios e desnudos. Então ele vai falar sobre essa questão segunda. Conhecer o homem depende de conhecer a Deus. Veja a questão agora, do que somente o Evangelho pode nos dar. Essa loucura toda, essa insanidade toda, é a demonstração de que o homem não conhece a si mesmo. É pobre, eu não estou desprezando o trabalho das áreas de psicologia, psicanálise e psiquiatria. Não, são muito úteis. Mas é pobre as pessoas confiarem que o próprio ser humano pode compreender a complexidade da própria alma humana. Isso é loucura. São pessoas se enganando cada vez mais. Cegos guiando cegos, no escuro. Uma escuridão total. Essa definição de Calvino aqui eu acho muito importante, irmãos, porque é a grande realidade. Nós não podemos conhecer a nós mesmos, nem a própria natureza, de maneira correta, se não conhecermos a Deus. Isso significa dizer que, sem o conhecimento do Evangelho, sem termos a mente de Cristo, e esse é o ponto, a nossa cosmovisão é completamente errada. Nós não entenderemos o propósito das coisas, real, entenderemos como funciona. Nós podemos buscar o conhecimento científico e entender, muitas vezes, como funciona o universo, como funciona o mundo ao nosso redor, mas nós não conseguimos ver a glória de Deus nisso aí. É por isso que alguém pode chegar até a ideia do teísmo aberto, de reconhecer que há uma mente inteligente, superior, que deu ordem a tudo, e mesmo assim não adorar a Deus. Nós podemos chegar a esse nível. Mas o fato é, sem conhecer a Deus, nós não podemos conhecer nem a nós mesmos, não saber quem nós somos. E o que nós temos hoje no mundo? Um mundo de pessoas perdidas, de pessoas sem identidade, de pessoas que vivem o tempo todo buscando se preencher de coisas porque não sabem quem são. Isso é a pura demonstração da loucura que a humanidade vive sem o conhecimento de Deus. Sem conhecimento do Senhor, não há conhecimento de nós mesmos. Eu passo então para a nossa última parte, para a conclusão. Qual é a única maneira de restaurar a sanidade mental, restaurar a humanidade? A resposta é clara, é o Evangelho. Por isso o tema da palestra, a necessidade do Evangelho. O Evangelho se faz necessário para isso. Às vezes nós pensamos no Evangelho e queremos limitá-lo aos nossos dizeres religiosos, teológicos. E quando falamos do Evangelho pensamos apenas nisso. Igreja, salvação do inferno, coisas nesse sentido. Mas o Evangelho abrange toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O texto de Marcos 1:15, Jesus diz às pessoas: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E de que reino ele estava falando? Lembra da primeira parte do sermão, da palestra? Não é? Dá no mesmo, eu acho bom pregar mesmo. O que acontece? Do início da palestra, o homem estava no reino de Deus e perdeu esse reino, foi expulso desse reino. Cristo, quando vem, pregando o Evangelho do arrependimento, ele está anunciando, não é, que as portas do reino de Deus estão sendo abertas pela pregação do Evangelho. Nós aprendemos isso em nossas confissões.
As portas do reino de Deus se abrem pela pregação do Evangelho, e Cristo estava anunciando: arrependei-vos, porque aquele reino perdido, o segundo Adão, o Adão vitorioso, veio para trazê-lo à humanidade, para trazer ao povo de Deus, para fazer com que aqueles que foram expulsos, mas receberam a promessa do Senhor, como Adão em Gênesis 3:15, não é? Pudessem mais uma vez entrar no reino de Deus. Reino que nós não vemos literalmente agora. Ainda é uma pequena semente que está em nosso coração. Mas pela fé, nós já podemos contemplar a grande verdade e certeza desse reino, de que um dia a semente vai crescer e vai dominar tudo. E o que haverá será o reino de Deus. E a pregação do reino, a pregação do Evangelho, então, é a única maneira de recuperar, de restaurar o ser humano em sua totalidade. Isso é a regeneração, é a nova vida em Cristo, é a nova criação no Senhor. Aquilo então que para nós antes era loucura, quem teve experiência realmente dura de conversão, que de repente, nem todo mundo tem uma experiência igual, mas que de repente esteve numa situação realmente ruim, de outras religiões, de confiar em coisas estranhas, mas que quando confrontado pelo Evangelho, Deus em sua graça o chamou, porque era um eleito dele, e agora a sua mente foi completamente transformada. Cristo pelo Evangelho tirou os seus óculos sujos e distorcidos, com lentes falsas e ruins, e então colocou os óculos dele, e a pessoa passou a ver as cores reais da vida, começou a contemplar o que de fato é a criação, olhar para si mesmo e perceber: eu não sou Deus, então eu não sou digno de glória, o Senhor é que é. É isso que o Senhor faz, e é por isso que a pregação do Evangelho é tão necessária, porque é a única ferramenta, o único meio para a salvação, salvação de nós mesmos, salvação de nossa própria loucura. É por isso que a partir do Evangelho, irmãos, tudo faz sentido. Para mim é muito bom, como cristão reformado, poder ler na confissão, nas confissões que nós temos, acerca da grande providência de Deus. E olhar para esse mundo tão complexo, e poder, com a minha família, na hora do almoço, orar ali, reconhecendo que tudo que eu estou provando, tudo que eu estou deliciando ali, é fruto da providência de Deus. Poder ver toda essa conexão, que para o mundo que não enxerga Deus, que não crê em Deus, é loucura. Mas eu posso ser grato por isso. Por grãos em minha mesa, por água para beber, tudo isso eu posso perceber. Deus, o meu Pai Todo-Poderoso, está mantendo a sua criação. Tudo está ainda funcionando porque Ele está agindo. Nada está funcionando de maneira automática, mas há aquele que dá energia a tudo, que mantém tudo funcionando de acordo com a sua vontade e conduz a sua criação. Isso é reconfortante para nós, e essa é uma visão que somente o Evangelho pode nos dar. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, com tanto conhecimento: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós podemos ver esse reino porque o Evangelho foi pregado a nós, porque o Espírito Santo realmente transformou o nosso coração e nos deu a visão correta do mundo, da existência. Sabemos quem somos hoje, podemos lutar pelas coisas certas, podemos de fato glorificar a Deus, sermos gratos à nossa maneira de viver, por mais que sejamos pecadores, mas por causa do Evangelho, nós podemos reconhecer o mal que fizemos, sermos constrangidos pelo amor de Cristo, como lemos em 2 Coríntios 5, e nos arrependermos, e mais uma vez dizer: Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, ao Teu nome da glória. É isso que o Evangelho traz a nós. A compreensão correta do casamento, é o Evangelho que nos dá isso, irmãos. A compreensão correta de relacionamentos que nós desfrutamos com as pessoas. A compreensão correta de como eu, com essa identidade de que eu sou um filho da aliança, um filho de Deus, eu vou, lidar com a sociedade, interagir com o mundo ao meu redor. É o Evangelho que nos dá isso. É o Senhor que nos dá isso. Isso é o fruto literalmente de Cristo, que Ele transforma. Eu posso entender a razão do trabalho, a razão do estudo, de conhecer, de cada vez mais fluir em conhecimento, de entender o propósito da ciência e glorificar a Deus com isso. Tudo isso nos é dado pela pregação do Evangelho. Por isso, o desafio para nós cristãos, e cristãos reformados, é fazer o que Cristo nos ordenou, sabendo que o Evangelho é a maneira, onde Deus começa a restaurar todas as coisas, onde nós hoje, apesar de estarmos numa criação que geme, e nós mesmos gememos, mesmo tendo as primícias do Espírito, aguardando a redenção,
ainda assim nós podemos hoje anunciar essa restauração que começa hoje. Por mais que sejamos fracos e imperfeitos, nós podemos testemunhar o agir de Deus na nossa vida. A obra do Espírito Santo começa hoje. Só o fato de haver uma nova atitude, uma transformação em nossa maneira de ver as coisas, começa de hoje o reino de Deus em nossas vidas. E sermos alimentados, dia após dia, pela pregação do Evangelho, pelo uso dos sacramentos, pela comunhão na igreja, sendo moldado como em Efésios capítulo 4, sendo aperfeiçoado até chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. É nesse ambiente que nós somos cada vez mais moldados à imagem do Senhor, porque fomos eleitos e predestinados para este fim, para sermos conformes à imagem de Cristo. É isso que o Evangelho nos dá, propósito real. O Evangelho não nos dá um propósito bobo e tolo, como é o das pessoas que não creem em Deus. Qual é o seu propósito na vida? Ter o melhor emprego, construir a casa mais da hora do bairro, não é? Talvez ser um grande artista, ser reconhecido mundialmente. Há pessoas que nutrem, eu não estou tirando os méritos, vamos dizer assim, de coisas boas. Não dá para tirar, certo? Vamos respeitar isso. Mas a questão todinha é que as pessoas limitam o propósito de sua existência a coisas que são tão baixas, pequenas e passageiras. E nós agora, nutridos pelo Evangelho, podemos ansiar, desejar ardentemente um reino inabalável, glorioso, onde poderemos ser quem devemos ser, semelhantes a Cristo. É lá que isso é consumado. Por isso nós, irmãos, guardando isso em nosso coração, precisamos mais do que nunca anunciar esse Evangelho. Você está tendo dificuldade com amigos na escola, na faculdade, no trabalho, no seu contexto social? Sim, defenda princípios políticos que são apoiados pela Escritura. Sim, faça a sua parte, mas não deixe de pregar o Evangelho. Pregue, anuncie o reino de Deus, anuncie o arrependa-se. Isso tem que ser dito por nós, porque Deus restaurou a nossa sanidade mental. Ele nos fez agora enxergar que Ele é o único digno de glória. O Evangelho tem que ser pregado porque essa é a única maneira, como o Senhor ordenou. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios nos ensina isso no capítulo 1. Temos que pregar o Santo Evangelho. E é esse Evangelho que vai nos dar a perspectiva correta das coisas, da vida, da existência, da nossa razão de ser. Portanto, irmãos, não venhamos mais fugir de nossa obrigação, de nosso dever como cristãos. Se reconhecemos que esse Evangelho maravilhoso de Cristo é a ferramenta que Ele usa, é pela instrumentalidade da pregação dos cristãos, a pregação do Evangelho, que Deus começa essa nova vida, começa a espalhar o seu reino pelo mundo. Preguemos em tempo e em fora de tempo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Ah, é claro, não se esquece, tá bom, de se inscrever no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu like porque ajuda bastante. Gostou da palestra? Gostou? Faz um comentário aí e recomenda o canal para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Valeu, muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.